Unifesp, gente, ela é um vestibular misto. O que significa isso, Débora? Ela tem dois tipos de avaliação. Ela tem a avaliação do Enem e ela tem a avaliação da VUNESP. Por que que a Unifesp tem duas avaliações? A Unifesp é uma faculdade federal. As outras federais só usam o Enem. Por que que a Unifesp tem uma outra prova? É importante a gente entender isso. Lembra que eu já falei com vocês aqui em outros vestibulares, em outras lives, né? Que a faculdade, ela quer selecionar um perfil de candidato. Eu quero selecionar um perfil de aluno para minha faculdade. A Unifesp entende que o Enem, ele não seleciona o perfil de candidato que ela quer. Então, a prova do Enem não é suficiente para selecionar o tipo de aluno que a Unifesp deseja. Por esse motivo, existe uma segunda avaliação. Para quê? Para filtrar e selecionar melhor aquele perfil de candidato. Então, é importante você entender isso. Até mesmo porque é muito importante você entender que as duas provas que você vai fazer para passar na Unifesp são completamente diferentes. Enem é um tipo de prova, é um perfil de aluno que seleciona. VUNESP, no caso aqui da Unifesp, outro perfil, outra seleção, completamente diferente. E é por isso que a gente vai falar isso aqui hoje, beleza? Então a Unifesp, ela tem um sistema misto, ela tem dois tipos de avaliação e avaliações distintas. Para eu conseguir a minha aprovação numa faculdade como essa, eu preciso conhecer essas características e eu preciso treiná-las. Débora, mas se elas são tão diferentes, é possível? Sim, é possível você treinar. Só que você precisa conhecer essas características. Então, a primeira coisa que precisa ficar muito claro para vocês aqui é que eu tenho duas provas distintas para eu resolver, para eu passar na Unifesp. Isso ficou claro para vocês? A primeira prova é o Enem, a segunda prova é a VUNESP. Bancas diferentes, distintas, grau de complexidade completamente diferente, tá? Vamos tentar entender aqui o Enem, até porque vai ter uma mudança muito grande no próximo ano. Então, olha só, o Enem, alguns anos atrás, qual que era o foco do Enem? Era uma prova mais interpretativa, era uma prova que muitos alunos, mesmo sem dominar muito o conteúdo, eles conseguiam ali algumas notas, né? Uma nota razoavelmente ali boa, uma nota significativa. O Enem, ele vem melhorando, ele vem mudando e para os próximos anos, o Enem, ele vai ter essa pegada aí mais de conteúdo, mais exigente, né, com relação ao conteúdo, mas ele tem o perfil de seleção de um candidato de interpretação, de questões interdisciplinares entre as áreas de exatas, as áreas de humanas. Então, ele tem uma pegada bem característica. Essa é a característica do Enem. Quando a gente vai para uma prova da VUNESP, no foco aqui da Unifesp, que é o nosso foco principal aqui hoje, que é uma prova nível 3, é a faculdade mais concorrida da VUNESP, tá? Pra vocês terem uma ideia, é a de nível mais elevado, mais exigente, tanto no critério de correção quanto no conteúdo, é a prova mais exigente. Quando a gente vai para esse tipo de prova, ela é extremamente conteudista. Ou você sabe, ou você não sabe. Uma coisa que tem que ficar muito clara para vocês é que para você passar na Unifesp, não adianta você estudar, né? Vou estudando de tudo aqui, vou fazendo um pouco de tudo e vou fazer o Enem e depois eu vou lá e faço a Unifesp. Não, não é esse tipo de candidato, não é esse perfil de candidato que vai ser aprovado na Unifesp. Quais são os candidatos que serão aprovados na Unifesp? O aluno, que ele entende perfeitamente essas diferenças entre a prova, ele entende perfeitamente o critério de correção da Unifesp, o que é uma prova da Unifesp, e ele estuda para aquilo. Ele se prepara para esse tipo de prova, porque a prova do Enem, ela é maçante e cansativa pela quantidade de questões, né? É uma prova realmente muito cansativa. Ela tem um perfil e uma característica. Quando você vai para a Unifesp, não é esse o perfil. É uma prova direta, ela é objetiva, só que com um grau de exigência de conhecimento muito mais alto. Então são duas pegadas que eu preciso treinar. Eu preciso treinar questões
estilo Enem, porque eu preciso chegar lá e me dar super bem. E eu preciso treinar questões estilo VUNESP, porque exige um conteúdo de mim muito maior. Se eu não souber o conteúdo ali realmente da banca, se eu não entender o que realmente é cobrado, os conceitos, eu não saio do lugar. Não sei se vocês sabem disso, mas a Unifesp é uma das pouquíssimas faculdades que entrega todas as fórmulas de física, matemática, de química. Por quê? Porque não faz a menor diferença para aquele aluno que não estudou para ela. Então, gente, isso é até uma sacada interessante, porque tem muitos alunos que perguntam, que fórmula que eu uso aqui? O aluno fica muito preocupado em decorar as fórmulas, mas sem sombra de dúvidas, a fórmula não te ajuda. Por quê? Se fórmula fosse suficiente, os alunos gabaritariam Unifesp, porque ela entrega tudo. Todas as fórmulas de matemática, de física, de química, tá tudo lá na folha. Você pode pegar, se fosse só uma questão de aplicação de fórmula, todo mundo gabaritaria. E a gente sabe que, na verdade, a realidade é bem diferente disso. Então, é importante vocês entenderem que a Unifesp, ela exige de você um nível de conhecimento dos conteúdos muito mais profundo. A boa notícia é que é um conteúdo previsível e é um conteúdo base da nossa banca. Então, o aluno que já decidiu, não, o ano de 2023 eu vou passar na Unifesp, é isso que eu quero, ele consegue começar a estudar agora, já o conteúdo que vai ser recorrente na prova do ano que vem, apesar das alterações que são previsíveis também, que nós vamos ter mudanças aí na prova do ano que vem, mas ele já consegue começar a estudar esse tipo de conteúdo para se preparar de forma eficiente, conseguir chegar lá na hora da prova e fazer uma boa prova. Isso é maravilhoso. Isso, na verdade, é um presente da banca VUNESP. Mas eu preciso me preparar bem, por quê? Porque apesar de ser um conteúdo previsível, apesar de ser um conteúdo base da banca, é um conteúdo profundo. Eu não posso ter um conhecimento raso. Se você quer Unifesp, você precisa ter um conhecimento profundo daqueles conteúdos. Deu para entender isso? Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é isso. São duas provas, são duas avaliações intensas e completamente diferentes, certo? Eu preciso entender isso. Entendendo isso, aí eu consigo, então eu tenho que me dividir e aprender essas duas coisas. É isso, Débora? Sim, é isso. Então eu tenho que aprender a resolver Enem, eu tenho que aprender a fazer prova do Enem, eu tenho que treinar questões do Enem, eu tenho que aprender VUNESP, eu tenho que treinar questões VUNESP dentro daquele nível. São coisas distintas. Tem como, Débora, eu aprender isso tudo em menos de um ano e passar? Tem como. Temos vários casos na mentoria que o aluno faz. Só que ele tem que ter consciência disso. Ele tem que saber disso, ele tem que incorporar isso. Ele tem que ter um cronograma muito específico para fazer isso.